Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Aqui é a Prof. Grace e hoje a nossa aula é de matemática. Hoje nosso conteúdo é sobre hora e meia hora. Então vamos lá para a troca de ideias. Veja como foi o primeiro dia de férias de Bia. Então a gente vai observar aqui nesses quadradinhos como foi esse primeiro dia, né? Então a gente observa que ela acordou. Aí aqui do ladinho vai ter um relógio, né? Que mostra que ela acordou às 8 horas da manhã. Depois mostra que ela foi passear com o cachorro. Lá, outro reloginho, que marca 9h30 da manhã. Depois ela foi almoçar. Lá em cima também marca o reloginho que ela almoçou 12h30, né? E depois ela fazendo a leitura. E no reloginho marca as 3h30. O relógio é um instrumento de medida de passagem do tempo. Então, ele mostra, né, a passagem do tempo em horas. Bianca acordou às 8 horas. No relógio há dois ponteiros de tamanhos diferentes, que são: o ponteiro maior vai indicar os minutos, né? E o ponteiro menor indica as horas. Então, toda vez que você vê um relógio e o ponteirinho menor tiver no número, ele está significando as horas. E o ponteiro maior tiver em outro número, ele está significando os minutos. Quando o ponteiro maior do relógio aponta para o número 12 e o ponteiro menor para o número 8, ele indica que são 8 horas. O relógio digital apresentado ao lado também está marcando 8 horas. Então a gente observa que aqui no relógio digital ele marca as horas certinho, né? Em números. Às 9 horas e 30 minutos, Bia e o avô levaram o cachorro para passear. O ponteiro maior do relógio aponta para o número 6 e o ponteiro menor está entre o número 9 e o 10. Então ali a gente sabe que são 9 horas e 30 minutos. O relógio digital apresentado a seguir também marca 9 horas e 30 minutos. Quando o ponteiro das horas passa do número 8 para o 9, por exemplo, dizemos que passou 1 hora, no mesmo tempo em que o ponteiro das horas leva para ir do 8 até o 9. O ponteiro dos minutos dá uma volta completa. Então, em meia hora, o ponteiro dos minutos dá meia volta. Então, nós vamos observar aqui nesse relógio, né? Como exemplo. A gente sabe que um dia possui 24 horas. Então, para completar o relógio ele tem que dar a volta completa. Porém, no nosso relógio, a gente tem do número 1 ao número 12. Então, para completar 24 horas, o relógio ele tem que dar 2 voltas, né? Então, começando de 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, 8 horas da manhã, 9 horas da manhã, 10 horas da manhã, 11 horas da manhã e meio-dia, né? Quando chega no 12, que é o meio-dia, a gente conta de outra forma, né? A gente conta 13 horas, 14 horas, 15 horas, 16 horas, 17 horas, 18 horas, 19 horas, 20 horas, 21 horas, 22 horas, 23 horas e 0 horas, né? Então aqui volta para o 0, para iniciar um novo dia, né? Porém, a gente também pode falar que é 1 hora da tarde. Quando é 13 horas, a gente fala normalmente 1 hora da tarde. A gente não fala 13 horas, né? Porém, o correto é falar 13 horas, 14 horas e assim por diante. Então, vamos olhar aqui na representação, né? O númerozinho menor, ele está ali no 9, representando 9 horas. E o maior no 6, representando
30 minutos. Por quê? Porque a gente conta, né, os números em minutos também. Então, o número 1 representa 5 minutos. Número 2, 10 minutos. Número 3, 15 minutos. Número 4, 20 minutos. O número 5, 25 minutos. E o número 6, 30 minutos. Sempre contando de 5 em 5, né? Então, aqui a gente sabe que são 9 horas e 30 minutos. Se fosse um horário noturno da noite, seriam 21 horas e 30 minutos. Então, só para fixar, um dia tem 24 horas. E o relógio ele precisa dar a volta completa no relógio 2 vezes para completar essas 24 horas. Então, agora nós vamos para as atividades. Ali, ó, número 1. Desenhe os ponteiros nos relógios para indicar o horário em que Bia estava lendo o gibi na sessão de troca de ideias. Então, lá na sessão de troca de ideias, onde a gente fez a leitura no começo, você vai observar qual foi o horário que ela estava fazendo a leitura do gibi e vai colocar aqui nesse reloginho. Lembrando que o ponteiro menor indica as horas e o maior os minutos. Número 2. Pinte os traços para representar no relógio digital o horário em que Bia almoçou, indicando na seção de troca de ideias. Então, você também vai lá e vai observar qual foi o horário que ela almoçou e vai traçar ali no reloginho digital, né, os tracinhos até formar esse horário. Número 3. Que horas os relógios estão marcando? Então, você vai observar os horários e vai escrever. Número 4. Represente nos relógios digitais as horas marcadas nos relógios de ponteiro. Então, você vai observar no relógio digital a hora marcada e vai traçar lá nos reloginhos de ponteiro esse mesmo horário. Número 5. Na escola em que Rui estuda, as aulas começam às 7 horas e 30 minutos e o recreio às 9 horas e 30 minutos. O recreio acontece quanto tempo depois do início das aulas? Então, você vai observar, se começa às 7 e 30 minutos e o recreio às 9 horas e 30 minutos, quanto tempo depois? Você vai fazer uma continha, né, para poder saber. O treino de futebol de Luísa começou às 10 horas e 30 minutos e terminou 2 horas depois. Desenhe no relógio ao lado os ponteiros para indicar a que horas terminou o treino de Luísa. Número 7. Priscila foi a uma apresentação de dança com a tia. A apresentação começou às 4 horas da tarde e teve duração de 1 hora e 30 minutos. Desenhe no relógio ao lado os ponteiros para indicar o horário em que terminou a apresentação. Então, ali no reloginho do lado, você vai desenhar os ponteiros, né, para indicar esse horário. Número 8. Observe nos relógios representados a seguir o horário em que começam e terminam as aulas na escola onde Wagner estuda. Então, você vai observar o início e o fim. Quantas horas duram as aulas nessa escola? Então, você vai observar. Você vai contar, né? Ali do horário que inicia até o horário que termina. Qual é o horário que dura as aulas? Número 9. O pneu do carro de Rogério furou no caminho para o trabalho e ele acabou chegando 1 hora atrasado. Ele chegou às 9 horas e 30 minutos na empresa onde trabalha. Desenhe no relógio ao lado os ponteiros para indicar o horário em que o Rogério começa a trabalhar normalmente. Então, é o início do trabalho dele. Qual é o horário que ele começa a trabalhar? Número 10. Cláudia trabalha em uma biblioteca das 8 horas da manhã até as 2 horas da tarde, sem intervalo. Então, ela não possui recreio, ela não possui intervalo. Quantas horas por dia ela trabalha? Número 11. Os ônibus de uma linha, cujo ponto final fica na frente da casa em que Júlia mora, começam a circular às 6 horas da manhã. A cada 1 hora e meia sai um ônibus.
Escreva o horário de partida de cada ônibus dessa linha. Lembrando que é a cada 1h30. Número 12. Represente no relógio abaixo o horário em que você costuma dormir. Então, qual é o horário que você vai para a cama dormir? Você vai colocar nesse reloginho que está aqui embaixo. Pense em todas as atividades que você gostaria de fazer na manhã do primeiro dia de férias e organize-as nesta página de agenda, de acordo com os horários. Então, você vai pensar, o que eu quero fazer quando as aulas acabarem? Você vai colocar lá, desde as 7 da manhã até o meio-dia, tá? Então, você vai colocar tudo que você gostaria de fazer no período das férias. Então, é isso, segundo ano, nossa matéria de matemática finaliza por aqui, tá? Nossa apostila também está finalizando. Qualquer dúvida que ficou em relação aos conteúdos passados, vocês perguntem para a prof. Qualquer dúvida é só mandar um WhatsApp ali no número da escola, que a prof vai estar respondendo. E também a prof está tirando dúvidas na aula online. Então, se você precisar tirar dúvidas, a prof está todas as terças-feiras, das 9h30 da manhã até as 11h30 da manhã, tirando essas dúvidas da turma do período matutino. E da turma do período vespertino, a prof está das 2h30 até as 4h30, das 14h30 até as 16h30. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês também podem estar participando da aula online e estarem tirando essas dúvidas com a prof, tá bom? Um grande beijo, tchau, até a próxima!